E em menos de 10 dias vai começar a valer uma nova taxa sobre o agro, né? Ou melhor, vai ter uma retirada de um benefício fiscal, uma diminuição desse benefício, e isso vai afetar diretamente o setor do agro. E isto tudo para ajudar o governo do estado do Rio Grande do Sul a cuidar do rombo das contas públicas. O governador Eduardo Leite determinou, a partir de um decreto, que no dia 1º de abril haverá a retirada desses benefícios do defensivo agrícola e também vai ter a oneração de alguns alimentos com mais taxas. Como justificativa, o governo gaúcho diz que a receita gerada pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, está em um dos menores níveis da série histórica em relação ao PIB e afirma ainda que, além de ter sido afetado pela baixa performance econômica do Brasil e do Estado, o governo federal e o Congresso decidiram reduzir alíquotas, gerando perdas de receitas. E aí a gente fez um levantamento, né? Entre os produtos do agro que vão ter aumento de imposto estão itens básicos na alimentação. Vamos ver. Olha só, a retirada de benefícios fiscais no Rio Grande do Sul, ou melhor, a gente tem aqui aumento da alíquota do ICMS, no caso arroz, feijão, carnes, farinha, açúcar, café, leite, por exemplo. Então a gente tem uma alíquota que vai para 12%, era 7%, vai para 12%. No caso de produtos como ovos, pão, hortifrutigranjeiros, era 0% e vai para 12%. Segundo cálculos da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, uma família gaúcha vai gastar em média R$ 683 a mais para comprar alimentos em função dessa oneração ali com mais ICMS. Outro impacto vai ser na pauta de defensivos agrícolas. O projeto inicial do governo gaúcho previa que 64 setores da economia seriam afetados, mas a proposta final manteve apenas o de defensivos agrícolas. Atualmente os produtos são isentos e agora foi determinado que essa isenção só acontecerá se houver o pagamento de uma taxa para um fundo do Estado. Essa contribuição será de 10% sobre o montante que o setor deixa de pagar de imposto. Você está vendo os detalhes aí no vídeo, 10% no período que vai até setembro de 2024, depois 20% para março de 2025, gradualmente vai aumentando, 30% até setembro de 2025 e chega a 40% a partir de outubro de 2025. Na prática, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul fez um cálculo para ver o impacto disso e há impacto no aumento de custo de produção. Veja que no caso do arroz, tem R$ 20,90 de impacto por hectare. E assim vai avançando para milho com 11,60, soja 16,70, trigo 16,20 e isso tudo deve gerar um impacto de mais de 700 bilhões de reais com essa mudança nas taxas lá no Rio Grande do Sul. A gente vai então tratar desses assuntos e entender como é que vai ficar a partir de agora. Por isso, nós vamos convidar o Francisco Torma, que é advogado especialista em agronegócio e que tem mais detalhes para a gente. Francisco, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, Kellen. Uma grande satisfação estar conversando com você. Pena que a nossa pauta de hoje não é tão boa assim. É verdade, nada boa porque a gente está falando de aumento de impostos para o agro, né? O governo do Rio Grande do Sul decidiu tirar um benefício fiscal que incidia sobre defensivos agrícolas e decidiu também em aumentar a alíquota de ICMS sobre alimentos básicos, como arroz, feijão, carnes, ovos. Tudo isso para ajudar a conter o rombo das contas públicas. Essa estratégia vai impactar o setor agro de qual maneira na sua avaliação? Vai impactar fortemente, não temos dúvidas nenhuma, tanto de forma direta como de forma indireta. Como é que nasce esse cenário que nós estamos vivenciando agora com esse aumento de tributação? Em 2023, no ano passado, a ideia do governo, e o governo encaminha para a Assembleia Legislativa, a ideia era aumentar a alíquota base do ICMS do Estado de 17% para 19,5%. Essa era a estratégia, o plano A, que o governo chamava de plano A. Obviamente que isso gerou um grande desgaste político dentro da Assembleia, porque os deputados não quiseram se comprometer com o aumento de impostos para o consumidor. É uma coisa muito lógica, né? Ninguém quer se comprometer com algo tão agressivo para a sociedade como o aumento de impostos. O governo federal, o governo do estado, então, anuncia que vai colocar em prática o plano B. Qual que é o plano B? Exatamente isso que você comentou, retirar incentivos fiscais de setores produtivos que trabalhavam, que tinham incentivos fiscais e onerar a cesta básica
de alimentos. Então, pensando nessa primeira estratégia, retirar incentivos fiscais de 64 setores econômico-produtivos aqui do Estado. E nós tínhamos, dentre esses 64 setores, refrigerantes, cerveja, vinho, eletrônicos, móveis e defensivos agrícolas. Então, nós tínhamos um universo de setores que perderiam essa isenção. Ou melhor, até não perderiam a isenção, mas para tê-la precisariam recolher aqueles percentuais que você mostrou na tabela para o Fundo de Reforma do Estado. Então, o governador do Estado do Rio Grande do Sul vai até a Federação na semana passada e lá numa reunião com empresários ele diz que vai revisar esse plano estratégico e remove 63 setores desses 64 setores e diz que esses 63 setores, incluindo aí a cerveja, o vinho e o refrigerante, eles vão continuar podendo trabalhar com esse incentivo fiscal de redução do ICMS. O único setor que segue convocado para pagar o rombo das contas públicas do Estado do Rio Grande do Sul é o setor de defensivos. E aí nós temos um impacto direto para o produtor rural, porque defensivos vão ficar mais caros. O governo do Estado fez uma grande análise, uma justificativa enorme para tentar explicar para as pessoas que esse aumento não é tão grande assim. E aí você vê nessa tabela que agora há pouco você mostrou, foi indicado ali que o arroz teria um incremento, do custo do arroz, um incremento de R$20 o hectare. Isto na fase preliminar aqui, quando nós estamos falando em 10% de depósito do montante do incentivo fiscal lá para esse fundo. Quando nós estivermos falando lá em 2025, quando for 40%, nós vamos ter um custo por hectare de R$80. Bom, se eu tenho uma lavoura de arroz aí de 1.000 hectares, eu estou falando em R$80 mil que o produtor vai ter que tirar do seu bolso, depositar num fundo de reforma das contas públicas do Estado por incompetência gerencial de vários governos que por aqui passaram e foram cada vez aumentando a sua dívida. Então, na prática é isso. Nós estamos dizendo para o produtor, você está sendo convocado a contribuir para tentar, de alguma forma, tapar esse furo financeiro que as gestões do Estado do Rio Grande do Sul causaram, e é isso, não temos mais muita conversa. Francisco, essa história, essa conversa não está descendo muito bem entre os produtores do setor agro que não gostariam de ter esse ônus. Qual é a chance da medida ser revertida? Foi um decreto e há uma mobilização entre parlamentares do Estado para tentar fazer algum projeto de lei que reverta essa medida, ou você acha que essa situação já é dada como certo, preparem o bolso porque é isso mesmo? Nesse primeiro momento, não tenho dúvidas nenhuma, preparem os bolsos, porque o recado foi muito certo, foi muito específico, muito direto. Dentro da Federação, o governador foi lá e disse, olha, estou retirando 63 setores produtivos desse decreto, e o decreto já está publicado. Ainda não vi a publicação da remoção desses 63 setores, mas enfim, vamos partir do princípio que esses 63 setores serão removidos. O decreto ainda está lá contemplando os defensivos agrícolas. Óbvio que, de uma forma legislativa, por um processo legislativo, nós conseguiríamos consertar isso, remendar isso, mas o processo legislativo ele não funciona tão rápido e tão breve assim como nós gostaríamos. Então, não tenho dúvidas. Agora, preparem o bolso, porque a partir de 1º de abril o defensivo vai ficar mais caro. E isto, penso eu, e isto não desce bem para o setor, porque nós estamos falando de um setor que vem cambaleando aqui no Rio Grande do Sul depois de 2 grandes estiagens, 2 safras muito ruins de verão. Nós não tivemos grande produção de soja nos últimos 2 anos agrícolas. Esse ano não vai ser espetacular também, porque nós tivemos uma estiagem em janeiro que durou quase todo o mês e vai ter um certo impacto na produtividade. Estamos agora lidando com doenças como ferrugem dentro das lavouras, então eu vejo que os produtores estão preocupados num ano que seria para conseguir recompor um pouco a finança do produtor, porque afinal de contas nós falamos de 2 anos horríveis que passaram agora. E aí, como surpresa, eu sinceramente eu acho que nós deveríamos estar aqui discutindo ferramentas que desonerem o produtor para que ele consiga sair dessa situação financeira ruim que essas 2 safras ruins geraram, mas não, nós estamos conversando aqui sobre aumento de imposto. E veja, aliás, aumento de tributo. E Francisco, dentro dessa lógica, é o começo? Vem mais por aí?
Há um cenário, e o governo do estado também fez um demonstrativo de que o ICMS está sendo usado não só para o Rio Grande do Sul, mas por todos os estados para tentarem se recuperar um pouco dessas questões financeiras. Goiás já fez algo muito semelhante há pouco tempo atrás e deu uma grande repercussão, mas parece que os outros estados foram encaixando, Goiás pioneiro, né, com a taxa do agro, e os outros estados foram encaixando isso, e nós estamos caindo nesse cenário de que o agronegócio é um setor milionário, que o agronegócio é um setor que nunca para, como nós sempre dissemos, nunca para, e parece que o cenário político se desenha para penalizar quem produz. A verdade é penalizar quem produz. E eu vejo ainda nessa questão do ICMS específico uma maldade muito grande quando eu onero o produtor rural, porque dentre vários setores, como por exemplo refrigerante, cerveja e vinho, todos esses outros setores conseguem incorporar no preço do seu produto o custo desse aumento da alíquota de ICMS, sem problema. O refrigerante vai subir alguns centavos, o vinho vai subir alguns centavos, a cerveja vai subir alguns centavos. O produtor não decide qual é o preço da commodity que ele está produzindo. Então, portanto, o produtor ele tem que amargar esse prejuízo, ele vai ser no bolso dele essa nova despesa. E isto é mais cruel, quando vê que outros setores que poderiam incorporar no preço final do produto essa oneração continuam isentos, e o produtor, comprando seu defensivo, incorporando isso no custo da sua produção, não tem como aumentar o preço do seu produto. Não é ele que decida, não é ele que acorda e diz que hoje ele quer vender um saco de arroz por R$300. Então, isto que eu acho mais grave, isto que penaliza e que mostra uma insensibilidade muito grande com o setor que já vem sofrendo tanto com as últimas situações climáticas.